Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo a Era Nova. Hoje, com muita alegria, vamos encerrar o capítulo 2 do Cético. E antes de adentrarmos ao nosso item, nós vamos ler a mensagem Sentenciados do livro Essencial de Chico Xavier por Emmanuel. A mensagem fala: os irmãos reeducandos, refugiados nas penitenciárias, efetivamente não se encontram sozinhos. Retidos em prisões sem grades, em quase em todos os lugares da terra, surpreendemos sentenciados diversos, dentre os quais salientamos os presidiários das tribulações longas e dolorosas, os réus do remorso, que gemem sobre o peso de culpas que ocultam inconfessadas no imo da consciência, os detentos da rebeldia que nunca se satisfazem com os recursos que a vida lhes coloca na mão, os prisioneiros do sofrimento nas trevas da inconformação que se recusam a sair do labirinto de negação e que se esconde, fugindo à luz das consolações, os irmãos que choram e ao mesmo tempo se encarceram em lamentações sem proveito, na teimosia e no desespero, repelindo a terapêutica do perdão e do trabalho que se lhes faria estrada libertadora, os encadeados das angústias que se levantam contra os espinhos das grandes provações, suscetíveis de reconduzi-los ao equilíbrio e à paz de que se reconhecem distantes. Ainda mesmo perante os irmãos considerados delinquentes, abstentes de condenar. Todos nós, espíritos endividados ante as leis de Deus, se abrirmos o próprio íntimo diante de companheiros que se empenham a conhecer-nos, ei-los a soletrarem esta frase escrita com as nossas próprias lágrimas no portal de entrada de nosso coração. Compadece-te de mim, compadece-te de mim. Ou seja, tenha compaixão de mim, meu irmão. O que essa mensagem traz ao nosso coração é que muitos de nós estamos presos dentro de nós mesmos, de nossas criações mentais, de nossas atitudes, de atitudes talvez tomadas no impulso, lembrando que temos o livre-arbítrio já na condição humana e que Deus invariavelmente vai nos socorrer, seja pelo amor ou seja pela dor. Quando caímos em erro, nos aprisionamos, seja mentalmente, seja psicologicamente, dentro de nós mesmos. E assim, só vamos sair dessa prisão quando mudarmos o rumo de nossos pensamentos, de nossas atitudes, a favor de nós mesmos. Não é chamar a atenção do outro, não é querer fazer diferente, só porque eu quero ser diferente. Se isso vai me manter numa prisão psicológica, por que cair em erro novamente? Que nós possamos olhar para nós, ressignificar os nossos traumas, libertar-nos pelo perdão, libertar-nos pela aceitação da vida, termos gratidão pelaquilo que nos chega e oferecermos à vida coisas boas, porque quando oferecemos o bem, é o bem que a vida nos oferece de volta. E com essa mensagem, eu peço licença para fechar os meus olhos, fazer uma pequena prece de abertura do nosso 29º vídeo do canal Espiritismo a Era Nova. Senhor Jesus, abençoai-nos neste estudo do dia de hoje. Iluminai o nosso pensamento, abri o nosso coração para as sementes do bem que este estudo tão rico traz até nós. Esteja conosco, Mestre amado Jesus, a cada palavra, a cada pensamento e a cada instante. Que assim seja. Muito bem, como eu falei no início do nosso vídeo, hoje é o nosso último item do capítulo 2 do Cético do livro O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo é um livro pequeno, riquíssimo da doutrina espírita, pouco divulgado, por isso que nós optamos em iniciar os estudos do nosso canal neste livro aqui. Assim como também deixamos como dica para vocês, nós temos o nosso companheiro de lida espírita chamado Marcos Uchoa, que tem um canal também
no YouTube do que é o Espiritismo, ele tem no Spotify um estudo também relacionado a esta obra, que vale a pena a gente ter duas visões diferentes da mesma obra. O Marcos também trabalha o livro dos médiuns. Nós aqui neste momento, por questões de ordem pessoal, porque a gente precisa organizar a vida pessoal, profissional e também a vida espiritual, estamos neste livro e neste canal divulgamos este estudo e as palestras que realizamos da doutrina espírita e palestras também de cunho espiritualista. Então eu peço a vocês, desde já, que se esse conteúdo faz sentido ao coração e à mente de vocês, que vocês possam curtir, se inscrever no nosso canal e divulgar para amigos e interessados da doutrina espírita e de estudos espiritualistas. Vamos lembrar que a doutrina espírita é amor em ação, é caridade. Faça essa caridade pela doutrina, por você mesmo, divulgue. Talvez o vídeo que você compartilha hoje pode ser o vídeo que aquele ente querido está precisando, e talvez nós possamos socorrer e salvar aquele coração dele mesmo. Talvez as nossas palavras possam libertar este coração e essa consciência para a luz do amor. Então, desde já eu agradeço a vocês e vamos adentrar propriamente ao nosso estudo. O último item do cético é interdição ao Espiritismo. E o visitante pede a Kardec: eu vos peço uma última questão. O Espiritismo tem inimigos poderosos. Eles não poderiam interditar-lhe a atividade e as sociedades? E por esse meio deter a sua propagação? Olha que pergunta interessante para fecharmos este capítulo, né? Ele pede assim: o Espiritismo não pode ser barrado, interditado, né? E Kardec responde: isso seria um meio de perder a disputa um pouco mais depressa. Porque a violência é o argumento daqueles que nada de bom têm a dizer. Se o Espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que se dê a este trabalho. Se o perseguem, é porque o temem, e não se teme senão aquilo que é sério. Se é uma realidade, ele está, como eu disse, na natureza, e não se revoga uma lei da natureza com uma penada. Se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um homem, ninguém duvida que, colocando esse homem de lado, põe-se fim às manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas não são um mistério para ninguém. Nada há de secreto, nada de oculto, tudo se passa em pleno dia. Elas estão à disposição de todo mundo e a usam desde o palácio à mansarda. Pode-se interditar-lhe o exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, mas na intimidade. Ora, cada um podendo ser médio, quem pode impedir uma família em seu lar, um indivíduo no silêncio do gabinete, o prisioneiro sobre os ferrolhos, de ter comunicações com os espíritos? Com o desconhecimento e mesmo sobre as barbas dos esbirros? Todavia, admitamos que um governante fosse bastante forte para impedi-los. Impediria seus vizinhos, o mundo inteiro, uma vez que não há só um país nos 2 continentes onde não haja médiuns? O Espiritismo, aliás, não tem sua origem entre os homens, pois é obra dos espíritos, aos quais não se os pode nem queimar, nem prender. Ele repousa na crença individual e não nas sociedades que de nenhum modo são necessárias. Se viessem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos os ditariam de novo. Em resumo, o Espiritismo é um fato hoje consumado. Ele conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É preciso, pois, que aqueles aos quais não convém, disponha-se a vê-los ao seu lado, ficando perfeitamente livres para não aceitá-lo. Muito bem, aqui a gente vai relembrar um fato, antes de a gente entrar propriamente na análise da pergunta. Lembra que Kardec já tratou com ele o Auto de Fé de Barcelona? O Auto de Fé de Barcelona foram queimados inúmeros livros espíritas, né? Do livro dos Espíritos.
E esse auto de fé, os espíritos falaram para Kardec: fique tranquilo, isso vai ajudar a doutrina. Ou seja, foi um marketing gratuito. O auto de fé, a igreja mandou queimar os livros e foram queimados em praças públicas. Foi um despacho de livros que Kardec mandou para Barcelona, tudo certo, tudo pago, tudo tranquilo, mas foi feito isso. E despertou tanto a curiosidade pública que as pessoas iam pegar os pequenos pedaços dos livros que ficaram para ler, porque eles pensaram assim: meu Deus, está chamando a atenção da igreja. Se ela está com medo, se ela mandou queimar, mandou fazer um auto de fé, alguma coisa tem aí. E vocês sabem que a curiosidade popular, ela vai despertando muitas mentes, muitas. Então foi assim, se a doutrina era bem pouco conhecida, se espalhou, né? O fogo não queimou os livros, mas despertou a curiosidade e fez que muitas consciências despertassem através dos poucos exemplares que ficaram inteiros e dos pequenos pedaços. E aí isso ajudou e muito na divulgação do Espiritismo. Então a gente quer lembrar esse fato antes de a gente fazer alguns outros comentários em relação a este questionamento. Um comentário muito preponderante, talvez o principal deles que eu quero trazer para vocês raciocinarem aqui, é que Kardec deixa claro: o Espiritismo é obra dos espíritos, não é uma obra de um homem. Kardec foi apenas o codificador / decodificador. Ele colocou no papel aquilo que já estava na natureza, porque o Espiritismo sempre existiu. O Espiritismo faz parte da lei da natureza, é uma lei natural. Os espíritos são filhos de Deus, criados por Deus. Somos nós, almas aqui encarnadas, porque enquanto estamos no corpo somos almas. Essa é a definição do Espiritismo. Fora dele somos espíritos, mas somos consciências inteligentes. E aí são essas consciências inteligentes que chamaram a atenção lá no início da doutrina, e a gente já viu isso, a gente não vai se deter muito nessas questões, dos fenômenos das mesas girantes, que despertou a atenção de Kardec, que fez um estudo sério, que decodificou, ou seja, colocou no papel todo aquele estudo, toda aquela ciência, e foi construindo o Espiritismo, e fundou aqui, ele já tinha a Sociedade Espírita de Paris já fundada, funcionando, com estudos profundíssimos de Espiritismo, da parte psicológica, do Espiritismo. E aí Kardec deixa claro: não tem problema, se queimarem todos os exemplares do livro Os Espíritos, do Espiritismo, os Espíritos trazem de novo a doutrina. Aí outro ponto que nós queremos chamar a atenção aqui é que ele lembra que a mediunidade está em todos, seja no palácio ou na choupana, Ele coloca mansarda aqui. Na minha edição da ID é essa colocação. E em outras edições desse livro talvez tenha uma diferença ortográfica, mas o sentido essencial é o mesmo, tá? Só muda algumas palavras aí de tradução, gente. Mas o que importa é a essência do conteúdo. A resposta vai ser a mesma. Kardec lembra que todos somos médiuns, do rico ao pobre, do prisioneiro ao liberto, de quem está no seu escritório, de quem está numa família, num lar. Sempre vai ter comunicação dos espíritos. Não tem como um governante, por mais poderoso que ele seja, falar: interdito o espiritismo a partir de hoje, eu decreto, Aquele rei, eu decreto isso nesse sentido. Por quê? E o país vizinho, que é o que Kardec lembra? Ele vai conseguir controlar os espíritos do país vizinho? Vai conseguir controlar o seu espírito? Ou se esse rei chegar em casa e um filho tem uma mediunidade muito ostensiva e receber uma comunicação, ele vai conseguir ter esse controle? Não. Entende? Então, Kardec fica tranquilo na resposta. Ele sabe, e ele deixa muito bem claro no último parágrafo. E olha como é atual. O espiritismo é hoje um fato consumado. Ponto. Ele já faz parte das doutrinas filosóficas, ele já foi aceito, as pessoas já conseguem compreender, já conseguem seguir, já conseguem estudar, já conseguem abrir uma mente. Já a lógica do raciocínio da doutrina já é popular.
Todo mundo sabe que tem. Quantas vezes a gente ouve assim, eu sou de tal religião, mas eu acredito sim na reencarnação, acho que o espiritismo tem razão. Ou aconteceu tal fato na vida de uma pessoa e a pessoa fala assim, não, eu vim procurar o espiritismo porque eu sei que aqui eu vou ter uma resposta, eu não consigo ter a resposta. Não é criticando, gente, nenhuma religião, pelo amor de Deus, não é isso. É apenas fazendo algumas colocações de que as consciências têm o livre-arbítrio de seguir a verdade que bem lhe apraz, mas que, no fundo, as consciências espirituais sabem que o espiritismo é real, que o espírito realmente, que os espíritos realmente existem, que a doutrina, ela tem fundamentação científica, filosófica e moral, religiosa cristã, porque é Jesus Cristo puro, né? É a moral. A gente vê aqui Jesus sem rito, sem fardamento, sem hierarquia. A gente vê Jesus na prática, porque o que o Espiritismo defende é a prática da libertação das consciências, do entendimento, dos paraquês da vida e o amor em ação através dos atos caridosos. Lembrando que caridade não é grandes edificações. Caridade é a caridade do silêncio, é a caridade do bom pensamento, do cuidar de si mesmo, do fazer um prato de sopa para um doente, do sorrir para alguém na rua, do dar um bom conselho. Às vezes a gente salva a vida de alguém por um conselho que para nós parece simples, mas para aquela pessoa é tudo que ela estava precisando naquele momento. Então, Kardec fala, já não tem mais como interditar o espiritismo. Já é fato. E se interditar, fique tranquilo, os espíritos trazem de volta. E aí aqui eles encerram o diálogo. E o cético, como a gente falou no vídeo anterior, se vocês voltarem, vocês vão ver, o cético já se tornou aqui íntimo do professor Kardec. O Kardec já consegue ter todo esse relacionamento mais tranquilo, né? Mais, como eu poderia, mais saboroso até de a gente degustar aqui no sentido de estudo. A gente foi vendo essa construção dos dois, a gente foi vendo a evolução da mente, da consciência do cético, a gente foi vendo também a paciência, a bondade de Kardec para com ele, né? E vamos deixar claro que Kardec, ele é direto, ele é franco nas respostas, mas ele não é mal educado, não, ele só é franco nas respostas. O que acontece conosco? A gente ainda não está, veja, olha quanto tempo nós temos a doutrina, ainda não estamos acostumados a escutar um não, a um talvez, a um limite. E Kardec tinha essa racionalidade. Não, isso aqui é assim, agora não pode, agora pode, agora precisa estudar, as manifestações são assim. Então ele era prático, ele era firme, ele colocava cada peça no seu lugar e ele ia construindo de baixo para cima um raciocínio lógico e real diante dos argumentos do cético. Encerramos aqui o capítulo 2 com alegria no coração, gratos pela personalidade psicológica do cético. Eu confesso para vocês aqui de coração para coração que enquanto a gente estudava o cético, eu ficava imaginando, falava, gente, será que era um rapaz? Como que era? Como que não era, né? A gente fica imaginando assim, como que seria essa personalidade. Mas vamos lembrar que, na verdade, Kardec construiu esse livro e esses diálogos diante de estados psicológicos, diante de categorias de pessoas que ele foi recebendo as comunicações e que ele recebia no próprio gabinete / escritório, né? Na época chamavam-se gabinete dessas pessoas. Então ele via perfis psicológicos adequados e que se encaixavam, como ele definiu, né? Do cético, o próximo perfil que a gente vai estudar do padre, o primeiro foi o crítico. Então ele via que muitas pessoas eram críticas, então elas se encaixavam dentro desse perfil psicológico e que as pessoas críticas tinham esse argumento. Então ele construiu esse diálogo com esses argumentos. Que as pessoas céticas, que tinham essa neutralidade, esse ceticismo e que precisavam ser convencidas pela razão para que elas entendessem o processo e acreditassem nele, tinham tal argumento. E
E aí ele foi construindo esse diálogo. Então não era necessariamente um jovem, como eu falei, né? Uma pessoa. Eram perfis psicológicos de várias pessoas que Kardec definiu como o crítico, como o cético e definiu o próximo como o padre ou sacerdote, que vai ser o próximo capítulo que nós vamos entrar posteriormente. E aí, antes de nós adentrarmos naquele capítulo, nós vamos fazer uma pausa do capítulo e eu vejo a necessidade de a gente fazer algumas análises do comportamento de Kardec, algumas colocações, alguns porquês antes, assim como análises deste perfil do padre também, para que a gente possa adentrar no próximo capítulo com a mente mais aberta, sem tanto julgamento, sem tanto preconceito, né? Para que a gente adentre mais leve. Então, já vai ficando a dica que no próximo vídeo nós vamos fazer uma análise nesse sentido e aí a gente vai fazer uma análise de uma mensagem no final, tá bom? Mas isso é cena do próximo vídeo e por hoje o estudo é só e eu vou fazer uma prece para encerrar este nosso 29º vídeo. Mestre amado Jesus, gratos pela sua assistência, pela sua luz, gratos por termos chegado até aqui, por termos trilhados em conjuntos, com o meu coração e o coração de quem me ouve, de quem me assiste, este conhecimento. Que nós possamos estar juntos, coração a coração, construindo, Senhor, o conhecimento mental e espiritual. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão, gente. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a cada um de nós.